Fala pessoal, eu sou o Thiago Dias. Não. Pera aí, que hoje tá diferente. Hoje o negócio tá diferente. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Lima. Está começando mais um episódio do nosso PTTcast. E hoje a gente tá aqui com presenças muito ilustres aqui, né? Alguns de nossos colaboradores que vai estar falando um pouco aqui com a gente, né? Eu vou rodar aqui pra galera se apresentar, né? Hoje a gente tá aqui com a nossa Rayana, que é o nosso comercial, tá? Também estamos aqui com o Tárcio, né? O nosso técnico também tá aqui hoje presente, vai falar um pouquinho com a gente aqui sobre a cultura da empresa, e com a Letícia, que é o nosso financeiro. Então hoje a galera tá bem enturmada aqui pra gente conversar um pouco. Hoje o papo é sobre cultura. Então a gente vai contar um pouco aqui sobre o que a gente vivencia na Teledias e na nossa vida pessoal também, né, com relação à cultura. Só pra gente ficar um pouco, né, enturmado com esse assunto, eu vou estar falando aqui os nossos pilares, né, que é a base da nossa cultura na Teledias. Então os nossos pilares são atendimento, inovação, crescimento, honestidade e atitude positiva. Então, baseado nisso tudo aqui, a gente vai estar trocando uma ideia, vai estar conversando um pouco sobre. Então, agora eu vou estar passando a palavra para a Rayana, para estar se apresentando, e assim depois para os demais. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, né? Dessa vez um podcast um pouquinho diferente. Os convidados a gente conhece melhor, né? Já estão no nosso dia a dia. A gente fica até mais à vontade, né? Mais tranquilo, mais relaxado. Vamos lá, eu me chamo Rayana, né? Atuo no setor comercial da empresa Teledias. E, assim, é de fato um prazer estar aqui, podendo, né, contar um pouco melhor sobre a nossa cultura, sobre os pilares que nos guiam no nosso dia a dia, o que nos respalda mesmo, né, o que nos incentiva e a nossa base para tomada de decisões, para que a gente possa sempre seguir dentro do crescimento da empresa, dentro do que a empresa espera de nós. Então, vai ser bem legal essa troca que a gente vai ter aqui perfeito. hoje. E assim, tu já falou tudo. É a nossa base para tomada de decisão. Base. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas assim, Tárcio, nosso técnico, se apresenta aí. Bom dia, pessoal. Meu nome é Tárcio, né? Eu sou responsável técnico da Teledias. Trabalho na empresa já tem mais ou menos uns 4 anos, né? Estou desde 2022 na empresa. É um prazer trabalhar na empresa, está sendo um prazer indescritível, né? Estar aqui presente aqui nesse PTTcast, até porque eu nunca tive essas experiências, né? Em estar em um evento desse aqui. E para falar do tema cultura, que para mim vai ser um dos PTTcasts mais importantes, né? Até porque a cultura na empresa é o que nos move dia a dia, certo? E para mim está sendo um prazer estar aqui, né, com os meus amigos aqui que trabalham junto comigo, e eu pretendo passar para vocês essa importância, né, esse valor que tem a cultura da Teledias em relação ao nosso trabalho, ao nosso desempenho aqui na empresa, certo? Não, perfeito. E assim, realmente a cultura, ela tá bem enraizada. Eu acho que essa mesa foi bem montada. Todo mundo que tá aqui entende a importância da cultura, né? E a gente vai conseguir transmitir isso bem. Mas, finalizando e não menos importante, né? Nosso financeiro, a Letícia, se apresenta. Olá, bom dia a todos. Para quem não me conhece, que não é o caso de vocês, já que eu vejo vocês mais do que a minha própria família, inclusive. Meu nome é Ana Letícia, trabalho na Teledias já tenho uns 6, 7 anos. Chegando uns 7 anos já. E eu tô muito feliz. Trabalho no setor financeiro, então eu tô muito feliz de poder fazer parte desse PTTcast, de estar na mesa com vocês e trocar de um assunto que a gente vivencia isso todo dia, né? Sim. Então é bom conversar com quem tá ali com a gente, sim, que tá ali com a gente naquele momento, então eu tô bem feliz com o convite. Obrigada. Não, legal. Então, assim, pra gente começar a entrar nesse papo, nesse ritmo, eu já quero perguntar pra vocês, eu vou começar com a Rayana, que a Rayana já tá um pouco mais acostumada. Vou começar com a Rayana. Rayana, como é que foi essa tua... quando você teve a oportunidade de entrar na Teledias, assim, como é que foi começando assim por esse início mesmo pra gente entender um pouquinho da tua história, um pouquinho da tua trajetória aqui dentro? Vamos lá, então eu sempre atuei voltada para a área comercial mesmo. Sim. E trabalhar com o produto da Teledias foi realmente algo inovador para mim, porque não era uma vertente que eu já tinha um conhecimento anterior, então foi algo completamente novo. É um mundo novo, né? O rádio um mundo completamente novo e que você se apaixona. Isso é verdade. Basicamente, muita gente não tem noção do mundo que é a rádio comunicação. Exatamente. Então, assim, quando você entra, que você vê a proporção, a grande importância, de fato, que
a comunicação através do rádio traz para o seu cliente, você vê ele utilizando, tendo um desempenho melhor, tendo um rendimento melhor na empresa dele, é realmente algo que você se apaixona, né? Sim. E, assim, é muito interessante que cada dia é algo novo, é uma experiência nova. Mas, assim, é incrível mesmo. Então, quem entra no mundo da radiocomunicação, como o Thiago sempre fala, não sai mais. Porque, Verdade. além de ser algo novo, é algo que te traz uma satisfação muito grande você ver a pessoa utilizando o teu produto, você tendo ali um acompanhamento com o cliente, vendo ali tudo muito de perto, sabe? E, assim, contribuindo de uma forma tão positiva, né? Numa operação, às vezes, de grande risco. Sim. É algo que melhora, de fato, o desempenho, né, no local. Então, pra mim, foi completamente inovador, diferente e algo que, assim, não saio mais. Sim. Não, com certeza, eu acho que todo mundo aqui já pensou isso de uma certa maneira, né? Porque, assim, o rádio, ele é tão, como é que eu posso dizer? É tão diferente da nossa realidade, né? é específico, o Tarso falou bem, é tão específico que a gente nunca parou pra, vou trabalhar com rádio, tipo assim, uma parada... aquela que- segurança invisível. sabe? E eu acho interessante, até comento com alguns clientes, o rádio foi feito pra ser discreto. Sim. Então, o cara que tá ali, às vezes, com o rádio na cintura, ele realmente ele é pra ser discreto. É um segurança, de repente, de um shopping, alguma coisa. Ele tem que passar uma comunicação sensível, passar uma informação sensível. Então, ele realmente tem que ser discreto. E por ele ser tão discreto, às vezes, nem percebe. A gente nem percebe a importância dele. Mas, como a Rayana falou, ele realmente é super importante pra essas operações. Tássio, consegue contar um pouco como foi essa com tua certeza. entrada na Teledias? Eu sei que eu tive uma parcelinha de culpa aí nessa história. Pois é, pra quem não sabe, pessoal, eu e o Guilherme, a gente serviu junto, né, o quartel. A gente ficou 1 ano servindo no quartel juntos, né? E quando eu saí do quartel, eu passei um tempo trabalhando pra mim mesmo, né? Que eu já fazia manutenções em bancadas, de eletrônicos e tudo mais. Sempre na área técnica. Sempre na área técnica. Esse aí foi o meu dom. E eu fazia, né? Fazia autoescola lá na Vila Militar. E saí do quartel, fiquei 1 ano. Depois que eu saí, o Guilherme reenganjou mais 1 ano, né? E eu acabei ficando somente na autoescola, fazendo autoescola e tudo mais, e acabei encontrando com o Guilherme nesse dia, certo? Aí o Thiago, ele tinha entrado em contato com o Guilherme perguntando: você conhece algum técnico que faça reparo em rádio ou queira conhecer, queira aprender a trabalhar com rádio? Aí na hora o Guilherme não sacou, ele, cara, não conheço ninguém, não conheço nenhum técnico, não veio, né, na mente na hora. Aí, eu acho que nesse mesmo dia, eu acabei encontrando com ele por coincidência, né? Fui lá fazer a minha aula na autoescola, acabei encontrando com o Guilherme. Quando ele me viu, ele lembrou. Ele falou: caramba, pô, tem o Tarso que trabalhava lá, né? Não, o quartel era da informática, fazia também as manutenções lá. E ele lembrou na hora, ele falou: caramba, o Tarso trabalha nessa área técnica, né? Então eu vou indicar ele aqui e vamos ver se vai dar certo. E, cara, deu certo, tô aqui até hoje trabalhando na área técnica da Teledias, né? E como a gente estava falando sobre rádio ser algo muito específico, eu nunca me imaginei em consertar rádio, em programar rádio, em testar rádio. E sem contar que para quem é técnico vai saber, né? Que o rádio é algo tão específico que a gente, assim, quando você não tem o conhecimento do rádio, você pensa que rádio é algo que deu defeito, você vai lá, compra outro, troca e pronto. Mas não é assim, tem rádios aí que são absurdamente caros, né? Por conta da tecnologia, por conta da segurança que ele transmite pro cliente, né? Então, assim, não é algo que deu problema, a gente pega e descarta, a gente pega e troca. A gente precisa consertar, porque compensa financeiramente muito mais, tanto pra gente, né, pra empresa, até mesmo pro cliente, devido à velocidade, né, de atendimento, que é o nosso pilar mais importante. É isso. Não, perfeito. E assim, como o Tarso falou, eu participei um pouco desse início do Tarso na Teledias, né? Realmente o Thiago me perguntou e eu não lembrei na hora. Só que no mesmo dia, parecia até com uma coisa que era pra acontecer mesmo. No mesmo dia eu encontrei ele na autoescola e aí foi quando eu lembrei, pô, tem um Tarso lá que dá pra Ou gente, seja, dá pra gente quando é indicar. pra ser, tem que ser, né? É isso. Mas assim, bem interessante. E cara, o rádio não tem jeito. Quando começa a trabalhar com rádio, Conhece parece que muito. cria É um caminho sem uma volta. paixão dentro, não sei explicar, uma parada meio diferente e tal. Aflora na gente aquilo Não é? ali, né? E a gente só Cara. quer mais conhecimento e... Tu quer buscar, tu quer aprender, é sempre uma novidade. Sempre. E assim, é uma tecnologia que tá há tanto tempo no mercado, mas sempre Tem uma inovação. que eu vou falar mais na frente do nosso pilar inovação, mas sempre tem uma inovação, sempre tem uma novidade. Eu acho isso muito interessante no mercado de rádio, realmente. Mas, Letícia, como é que foi aí? Inclusive, só menção honrosa aqui, a Letícia, dentre nós aqui que estamos, a Letícia é a mais antiga na Teledias, então merece realmente aí Eu todo o costumo reconhecimento. brincar que eu cheguei quando tudo era mato, ajudei a capinar Legal. e tô aqui até hoje.
os colaboradores brincam comigo falando que eu sou quase a mobília da empresa. Onde ela tá Quase indo... veio junto lá na eu tô escritura. ali no Patrimônio contrato social. Tá indo, eu tô indo junto. E o que acontece? Pra quem não sabe, a Teledias é meu primeiro emprego. Espero que continue, por gentileza. Alô, Thiago. Alô, Thiago, por gentileza. Não é uma indireta. Imagina. Mas a Teledias é o meu primeiro emprego. Então, imagina vocês. Era um mundo novo, uma menina. Então, eu cheguei e não sabia absolutamente nada. Então, para mim, tudo era novo. E imagina ainda ser tudo novo no mundo da radiocomunicação. Caramba, 2 novidades de uma vez só. Exatamente, porque imagina, você chega, é o seu primeiro emprego, tudo que você faz é novidade. E aí você entra num mundo que a gente Complexo. normalmente não... exatamente, a gente não imagina que a radiocomunicação é desse tamanho, a gente não imagina. Na nossa cabeça, a radiocomunicação é aquele rádio do shopping ou da polícia, mas não tem noção aonde ela alcança, em quais clientes ela chega. Então, para mim, além de ser o meu primeiro emprego, eu estava aprendendo tudo, estava aprendendo tudo sobre um mundo completamente diferente. Então, para mim, ainda é e continuará sendo uma experiência que eu gosto bastante. Pô, legal. E assim, tu vê, eu acho interessante isso. Eu me apego muito a alguns detalhes e eu vejo, assim, não é porque ela tá aqui, mas eu vejo na entonação, no jeito que a Letícia fala, o amor que ela tem pela empresa. Sim. E assim, não é na questão de, não sei o quê, pô, porque tá trabalhando, é porque tá lá. Não, eu vejo que realmente tem essa gratidão, tem realmente essa vontade de fazer a empresa crescer, de fazer, porque realmente, cara, assim, e entrando já aqui no próximo, a gente entende que o crescimento, ele é muito claro. Desde a nossa vida, desde que a gente entrou na Teledias. Eu conheço a história de cada um aqui, então eu posso falar isso, né? A gente realmente evolui muito na Teledias com a cultura, com tudo que tá ali sendo propagado, com a visão, lógico, tem que mencionar aqui do Thiago também, que sempre teve, Carol, né? Sim. Mas a gente realmente também, com a nossa vontade de fazer acontecer e tudo mais, juntando isso tudo, acaba que o crescimento ele vira normal, ele vira inevitável. E exatamente. todo, assim, até falando um pouquinho mais da minha história, todo o meu aprendizado e todo o meu crescimento, seja ele pessoal ou seja ele profissional, foi todo adquirido na Teledias. Pois é, e é inevitável. Todo mundo que trabalha lá sabe que entrou lá, você vai crescer. Seja por bem ou por mal, você vai crescer. Não tem jeito. Não, a gente vai falar sobre crescimento já. Mas rapidinho, só contando um pouco também da minha história, né? Entrei na Teledias com 17 anos. Né? Eu tava terminando o ensino médio ali, tava na meiuca de terminar o ensino médio e acabei, o Thiago me mandou mensagem, eu já conheci ele por bem conta jovem, da igreja. empresa jovem, né? Por conta da igreja. Então eu acabei entrando na Teledias com 17 anos, ainda um pouco imaturo em certas coisas e tudo mais, mas até nisso a Teledias me ajudou, né? Nessa questão de maturidade um pouco mais rápido e tudo mais. Depois disso fui pro quartel, onde encontrei o Tarso, conheci o Tarso e ali no quartel eu acabei não me adaptando e retornei à Teledias, não tem jeito. Aí o coração falou mais alto, eu falei, cara, não tem como, né? não é a mesma coisa, eu quero estar na Teledias, eu quero estar ali naquele ambiente de paixão cultura. pela empresa cara, mesmo. É realmente algo diferente. Mas trabalhar com rádio não teve jeito, teve que voltar. Entrou pro mundo. É algo diferente. E assim, o militarismo era algo que eu queria muito. O Tássio sabe que a gente conversava um pouco na época, era algo que eu queria realmente, mas chegando lá eu vi que, cara, não tem jeito, esse mundo corporativo, essa parte da Teledias, esse companheirismo, essa cultura, acabou ficando aquele, sabe, quando eu tava lá, mas o coração tava na Teledias. E aí foi quando eu realmente, conversando com o Thiago, a gente chegou no consenso e eu voltei pra Teledias, né, onde até depois eu tive uma expansão profissional, né, e tudo mais. E isso eu acho muito interessante, cara, eu acho muito legal porque quando a gente começa a falar de crescimento, né, que é um dos nossos pilares também, como eu mencionei, a gente vê de forma muito visível isso na história de cada um ali dentro. Sim. Até a pessoa, às vezes, que entra, fica por pouco tempo, seja por qual for o motivo, às vezes a pessoa não se adapta, e ela fica por pouco tempo, tu vê que ela sai e ela fala, caraca, eu fiquei pouco tempo, mas me mudou. A gente consegue vivencia, transmitir aquilo ali, né? A nossa cultura é muito forte. Isso. Então a gente consegue transmitir e é inevitável a gente levar isso pro nosso pessoal, porque é algo que é benéfico pra gente. Sim, exatamente. Cara, é inevitável, realmente é essa palavra, inevitável que o ambiente de crescimento ele vai proporcionando a todo mundo que tá ali mais crescimento. E a gente aqui, eu acho que todos nós aqui somos provas disso, né? Hoje estamos aqui numa mesa de podcast, não é à toa, né? Mas assim, é muito interessante. Mas agora entrando mais direto nos nossos pilares, já conhecemos um pouquinho de cada um, né? Pra gente se ambientar. Mas entrando um pouquinho nos nossos pilares, alguém aqui tem alguma história com relação a atendimento?
Porque assim, a gente fala muito sobre atendimento, né? E no nosso mercado o atendimento ele é muito primordial. Eu acho que essa é a palavra, primordial, para que a gente possa prestar um bom atendimento. Eu costumo falar que a gente tem que conquistar o nosso cliente todo mês. Porque todo mês ele vai escolher pagar um boleto da Teledias. Então a gente tem que prestar um bom serviço e colocar produtos de qualidade e tudo mais. E assim, eu já diversas vezes já passei por algumas experiências onde o atendimento ele foi evidenciado. Então eu queria entender um pouco de vocês. Não sei se o Tárcio, de repente, tem alguma visão dessa, de atendimento que teve, algum cliente que pudesse compartilhar com a gente? Com certeza. Até porque, assim, na minha visão, o comercial e a técnica são as duas pontas que mais interagem com o cliente, né? O comercial é desde o começo do atendimento e o técnico que está lá presencialmente do lado do cliente, né? Perfeito. Então, assim, quando a gente está do lado do cliente, a gente tenta sempre falar com delicadeza, passar segurança, seriedade, e como a gente tem esse pilar muito forte, que é o nosso atendimento, a gente tenta sempre cuidar do cliente como se fosse uma criança, né? Como se fosse um bebê. Vamos cuidar aqui com carinho e tal, e entregar para ele, claro que é o nosso atendimento de qualidade, né, o nosso serviço de qualidade. Então, diversas vezes, arrisco aqui dizer que toda semana, a gente, quando está em campo, a gente tem um elogio do cliente na parte de atendimento, né? Não, realmente foi algo que quando o Thiago, né, que foi quem idealizou os pilares, não tinha como ter colocado diferente. Exato. O pilar atendimento, além dele ser o primeiro, ele é o que rege tudo numa empresa que presta serviço. Não tem como eu prestar um serviço e não prezar pelo atendimento. Pelo atendimento. Não se conversa. Mas assim, Letícia, tem alguma Eu não questão sei, que eu vou já até viveu? pontuar alguma coisa, eu vou até pontuar essa questão. O que acontece? A partir do momento que eu entrei ali na Teledias, eu comecei a vivenciar a cultura da Teledias, então a gente vai vivendo aquilo. E aí, não sei vocês, assim, mas eu vou falar por mim. O pilar atendimento lá só falta estender tapete vermelho, assim, pro cliente. É o nosso rei. diferencial. O que a gente escuta lá, eu sou financeira, eu não tenho tanto contato assim com o cliente diretamente, mas o que eu escuto lá é que o cliente é rei. Então eu tô vivenciando esse pilar e tudo mais, e eu vejo que precisa ser bem tratado, e isso transmite para minha vida pessoal também. Então, por exemplo, hoje eu enxergo que o atendimento ele precisa ser tratado o cliente como um rei. Sim. Então, por exemplo, hoje eu já não aceito um atendimento para mim mediano. Eu não quero ir numa empresa que me trate com mais um cliente. Eu quero que tenha a mesma ideia da Teledias. Isso é interessante, né? Porque assim, realmente... Cria padrões pra nossa vida. Exato, eu nunca tinha pensado nisso. Mas assim, cara, se eu presto um bom atendimento, se eu me coloco na posição de prestador e eu, cara, prezo pelo serviço, prezo pela qualidade, prezo pelo tempo de resposta... Cara, quando eu for do outro lado da moeda, quando eu for o cliente, eu vou querer isso também. Com certeza. Eu vou querer que a empresa preze pelo tempo, pelo cumprir o prazo, vou querer que a empresa me atenda bem, né? É isso que a Letícia está falando. Exatamente. Eu basicamente vejo toda essa estrutura montada, toda essa cultura em cima do atendimento. Falei, eu quero isso para minha vida pessoal também. Então, por exemplo, eu contar uma breve história. Eu fui comprar um item meu pessoal, para mim mesmo, e eu fui fazer uma cotação com várias empresas e eu fechei com uma por causa do atendimento. Legal. A pessoa fez de tudo para fechar com ela e eu vi. Você sente que você é importante, né? Você é Exatamente. importante. Não é mais uma venda, mais um Exatamente. cliente. Eu até estava conversando com a Rayana sobre isso. Eu falei, Ray, eu vi totalmente a ideia da Teledias ali. Eu entendi 100% do porquê que precisa atender o cliente com qualidade. Isso é legal. Esse é o ponto. Isso é legal porque, como a Ray falou, cara, o cliente se sente ali, ele, pô, não é mais um. Ele é o cliente. O cliente. E acabou. Entendeu? Então, assim, eu não quero nem... A gente tira um pouco o chapéu pra Ray, né? Porque nessa parte do atendimento, ela realmente domina. E assim, eu queria ouvir um pouco dela. Assim, com certeza ela teve algumas experiências, né? Algumas várias. Mas assim, realmente, o nosso atendimento, lógico que todo o setor é importante para atendimento, seja a logística, seja o financeiro ali na hora de repente de falar com o cliente, mas cara, o comercial tá de cara, é a cara, é ali, a ponte. Eu costumo falar direta. que é a ponta da lança, tá? É isso, é a ponta da lança com o cliente ali. Então, Ray, queria passar a palavra. Sou eu que arrumo o problema com todos os outros setores pelo seu direito. Isso é verdade. Exatamente. Isso aqui a gente tem que dar o braço a torcer. A Rayana lá é a cara do cliente e se ela tiver que ir lá na logística arrumar um barraco para poder defender o cliente, ela vai. Ela compra briga com todos os setores por causa de vocês. É verdade. Não, mas assim, eu tenho ótimas histórias que a gente poderia ficar o podcast inteiro aqui, mas a gente tem muitos relatos de, assim,
total satisfação mesmo, não só com o setor comercial, mas com todos os setores da Teledias, né? O pessoal sempre faz muita questão de falar, não, vocês são nota 10, do início do atendimento até o consultor chegando aqui, prestando, fazendo a troca ou substituição do que seja. Então, assim, é um pilar que a gente leva, né, com muita força mesmo, que é o que nos sustenta mesmo, é a satisfação do cliente. Então, temos diversas histórias de clientes que, assim, cara, fecham com a gente por causa do nosso atendimento, porque vê que ali ele tem uma importância de fato. Sim. A gente não quer só fechar, não é sobre isso. O nosso propósito não é esse. O nosso propósito é, de fato, trazer uma comunicação com excelência e que você tenha um suporte, que você tenha tudo que você precise. O rádio, ele é solução. Então, basicamente... Não pode ser mais um problema para ele resolver. Então, Exato. solução é aqui com a gente. Não, então, legal. sempre vai ser assim. Legal. E assim, por mais que a gente, como a gente tá até comentando aqui, e de fato acontece, por mais que a gente já tenha um bom atendimento, a gente constantemente também tem buscado melhorar. Sim, tem colocado, sem dúvida. A gente tem diversos, Sim. a gente até tem lá o nosso, a gente faz um Vai casar com o cursozinho. nosso outro pilar, hein? A gente faz lá o nosso cursozinho ali, que a gente faz realmente um treinamento semanal, onde a gente consegue, como é que eu posso atender melhor? Como é que eu posso melhorar minha comunicação com o cliente? O que eu posso fazer para aprimorar isso? Então a gente tem buscado conhecimento, Exato. né? Constante. Não é algo que realmente a gente, tá bom, a gente já tem um bom atendimento. Sim. As coisas mudam, a sociedade muda e a gente precisa mudar como empresa, como prestador de serviço, precisa aprimorar o nosso atendimento sempre. Então, um recado para o nosso cliente aí, a gente vai estar sempre buscando aprimorar o nosso atendimento, beleza? Então agora, a gente já falou um pouco sobre atendimento, realmente ficou bem explicado, já entendemos que a Teledia tem um dos melhores atendimentos do mercado. Só para reforçar. Já deixamos claro que o atendimento é um dos primordiais pra gente. Não, deixa eu reforçar aqui, porque a gente tem que deixar isso claro. Mas assim, brincadeiras à parte, vamos estar conversando um pouco mais aqui sobre os outros pilares. E, cara, o outro pilar que a gente tem, que eu gosto bastante, e isso reflete um pouco nessa mesa aqui que a gente tá, é a inovação. Cara, inovação, a gente costuma falar que nossa empresa é uma empresa jovem. Mas aí quando eu penso, uma empresa jovem, então de 30 anos pra cima, sei lá, eu posso até estar me colocando na fogueira aqui, 30 anos pra cima. Como assim ainda 30 anos, não, Guilherme? fosse um pouco. Não tô entendendo. Fosse um pouco, mas é uns 40 a mente pra cima. jovem. Exato, é isso que eu ia falar. Quando a gente fala que é uma empresa jovem, não tô falando só de idade. Né? A gente tem muitas vezes a gente relaciona isso. Só idade e tal. Cara, mas tem cada pessoa aí de 50, 60 anos que tem uma mente de inovação, mais jovem, uma mente de fazer uma coisa nova, uma mente aberta, não tem aquela mente fechada, não, o que eu sei é isso e uma acabou. mente inovadora. Sabe? E é justamente isso, esse pilar. Eu acho que esse pilar fala muito sobre isso. Sim. Né? Rayana, o que tu acha sobre esse pilar, assim, inovação? Porque eu vejo muito nessa vertente de, cara, realmente você ter uma mente propícia à mudança, a entender que, cara, não é sempre, não tem que as coisas permanecer do mesmo jeito. Não, o mundo muda todos os dias, né? Todos os dias a gente tem novidades com relação a tudo. Então, assim, a inovação, ela tem que andar junto com a gente ali todos os dias. Justamente para que a gente possa sempre ajustar, acompanhar o mercado. Sim. E sempre trazer o melhor para o cliente. Então, assim, a inovação é muito disso. Então, a gente tem que estar ali sempre atento a todas as novidades de tudo, em todos os setores, seja no comercial. A gente tem as nossas reuniões mensais, semanais de alinhamento para a gente sempre ver, buscar alguma coisa que a gente possa agregar valor ali, de fato, para o cliente ter uma experiência mais legal, né? Para ter um diferencial, Sim, de fato. sim. Então, acho que é muito isso. Todos os pilares, para mim, são primordiais e essenciais. Mas, assim, a inovação, de fato, é algo que não pode faltar. Porque senão a gente fica na mesmice. E, assim, não tem como a gente ter o crescimento sem inovar. Eu arrisco dizer que a inovação, a empresa que não pratica, ela realmente vai ficando defasada com o tempo. Vai ficando estagnada, Gui. Basicamente, se a empresa ela não acompanha a inovação do mundo, ela vai ficar parada. Então, vai ser algo, enquanto tá todo mundo avançando, a tecnologia tá avançando, você tá ficando para trás. Principalmente na área técnica, né? Que toda semana tem algo novo ali no rádio. A técnica é mais intenso ainda. Se não tiver antenado... A
a gente tem um esquece. grupo, né, que só tem técnicos no grupo, pra justamente a gente debater, porque são tantas informações que às vezes você Pra acha que sabe acompanhar tudo. sozinho não tem como. Você acha que tá dominando e quando você vai ver, tem algo ali que descobre você algo novo, não sabe mexer, aí você precisa buscar informação e tudo mais. Então, assim, até um recado pra você que é técnico, se você não inovar, você vai ficar pra trás, hein? Vai Porque o perder a mercado de vaga aí pro novinho que tá tecnologia, chegando. A gente toma associa cuidado. muito isso também, né? O jovem a ter essa inovação. Mas às vezes uma pessoa também Sim. com uma idade mais avançada, como a Letícia aqui. Eu não tô entendendo. Alô, Tá RH. jogando no ar aqui, jogando no ar. Alô, RH, corte de custos, por gentileza. Brincadeira, mas o importante é a gente se manter jovem na nossa mente, porque isso faz ali trabalhar e a gente conseguir cada vez mais trazer, né, coisas que possam agregar de Cara, forma inovadora. É isso, é isso. E assim, numa era de inteligência artificial, numa era de, novidade aí Exatamente. Cara, não tem como a gente mesmo Tem que correr. Não tem como uma empresa de rádio não ter essa visão de Uma inovação. empresa de tecnologia não ter não querer inovação, inovar, não cara. existe Nem isso. conversa. Exato. Então, assim, realmente, não é à toa que é um dos nossos pilares da empresa. Realmente, essa inovação ela é muito, muito importante para uma Sim. empresa continuar competitiva no mercado ao longo do tempo. Eu acho que é isso, mais ou menos, a Basicamente definição. o que eles passaram, assim. A empresa que não acompanha a inovação, a empresa que não está antenada às inovações, ela vai ficar estagnada. Então, não adianta montar plano estratégico, não adianta querer ganhar o cliente se não estiver acompanhando a inovação. Uhum. O cliente, ele gosta de algo inovador. A Novidade. inovação é a diferença, faz uma diferença. Quando você tem algo novo, para eles é incrível. Então, assim, a empresa tem que acompanhar a inovação para ela continuar crescendo e continuar acompanhando o mundo. Né? E quando a gente entende, às vezes, o rádio é um mercado tão antigo. Como é que vai ter inovação no rádio que já descobriu tudo? Tem. Aí vem o quê? Sempre. Um POC, do nada, a tecnologia POC, Nossa, onde a adoro gente POC. consegue. A Acho gente incrível. consegue integrar o cara que tá aqui no Rio de Janeiro com o cara que tá lá no Nordeste, apertando o PTT. Não, o melhor, o cara que tá lá no México. A gente tem até um vídeo. Inclusive, tá lá nas nossas redes sociais, quem quiser ir lá assistir. Vão assistir. Tá lá o relato, lá o case de sucesso gravado. De verdade. Mas assim, é muito interessante realmente essa questão da inovação, cara. É primordial. Sim, É. com certeza. Primordial aí para uma empresa de tecnologia se manter competitiva. Mas passando um pouco ainda essas etapas, né, a gente também tem com relação ao crescimento, né? Que é, cara, o crescimento, Pilar eu acho bom. que ele é estampado na minha cara, assim, na cara de quem me conhece aí O há sorriso há até mais muda. tempo, até muda. Mudou Porque até assim, o cara, sorriso. Cara, eu vou começar falando aqui. Esse pilar é um pilar que eu costumo falar que, cara, eu sou prova viva disso. Porque assim, como eu falei já, entrei na Teledias com 17 anos de idade. E se você pegar o Guilherme de 17 anos de idade e o Guilherme hoje com 22, cara, mudou muita coisa. Totalmente. Muita coisa. Cresceu muito, evoluiu muito. Amadureceu. Muito porque o Guilherme quis, porque o Guilherme se dispôs? Sim. Mas muito porque teve o incentivo da Teledias, teve a Teledias ali no meio, te arrastando pra cima, como a gente costuma falar, né? Arrasta pra cima. Não, mas te arrastando pra cima mesmo, te colocando pra cima, te dando esse impulso. E eu acho que cara, vai ser unânime aqui esse sentimento. Porque realmente o crescimento ele tá enraizado na cultura da Teledias e pode ser quem for, não tem como chegar ali, E não se propor a crescer. fazer e não crescer. Exato. Ali Não tem não como. cresce, só não cresce quem não quer. Exato. É. Só se a pessoa Quem não realmente se predispõe, quem não tá aberto a isso, né? Quem não tem interesse, de fato, em evoluir. Exato. Porque ali, involuntariamente, você é empurrado pra cima, a evolução tempo vem, todo. bate na sua porta. Se você não quiser, ela vai te achar. Exatamente. Não, Ela sempre acha. Ela- não, Assim. mas assim, acho que assim como o Tarso também tem, assim, essa visão. Eu falo do Tarso porque eu já conheço ele de Sim. mais tempo. Então, assim, eu concordo que eu acho que ele tem um pouco essa visão. Se quiser compartilhar um Não, pouco com desse certeza. crescimento. E, inclusive, assim, eu vejo que a Teledias, ela impacta tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal. E a gente é notório ver o crescimento nessas duas partes Sim. da nossa vida, né? Por exemplo, a gente estava falando um pouco do atendimento, que a gente vê que o atendimento amplo é importante, que a gente se sente importante, né, sendo o cliente. E quando a gente está nesse outro lado da moeda, eu já até conversei com o Guilherme algumas vezes, né? Às vezes a gente está junto trocando alguma ideia, alguma coisa, e a gente está nesse lado sendo o cliente, né? Alguém prestando algum serviço pra gente. E, cara, às vezes eu paro pra conversar e falo, pô, Guilherme, olha só que absurdo, cara. Demoraram 2 dias pra me responder.
Aí o Guilherme vai e fala, cara, mas isso é normal, é porque a gente aqui não tá nesse nível, nosso nível tá lá no alto. Estava conversando com a Rayane esses dias sobre pois isso. Eu falei, gente, eles marcaram pra mim no mês que vem. Aí eu falei, que absurdo. Imagina, a gente bota um chamado técnico pro mês que vem. Mês que vem. Nossa, cara. Eu falei pra ela, falei logo assim, não rola. Rayana, talvez tão acostumada Com um padrão atendimento e um diferente. padrão diferente, que é o da Exato. Teledias, que eu fiquei chocada com aquilo. E eu acho que isso se torna algo que nós, como partes pertencentes, nós, cara, como o Tarso falou, a gente leva pra nossa vida pessoal, não tem como. A gente, crescendo, a gente tendo uma boa rede, né, de network, a gente Sim. começa a conhecer pessoas, as coisas a gente costuma falar, né, que eu sou cristão, mas a gente costuma falar que, assim, a gente começa a ver a energia, as coisas acontecendo no automático, Sim. porque você tá num ambiente de prosperidade, de crescimento, Exato. e aí as paradas que não todo dava mundo- certo começam a dar certo, é um negócio louco. Todo mundo com o mesmo pensamento, todo mundo mentalizado no mesmo Mentalizado foco. com a mesma coisa. Exato. Não, eu sinto isso na pele, quase que diariamente. Assim, quando eu vou, às vezes, um pouco desanimado, e a gente vai falar um pouco sobre o último lá no Guarda final. esse, guarda esse. Guarda esse. Mas assim, às vezes não é todo dia que a gente acorda bem. Sim. Né? A gente acorda... Mas, cara, tu chega ali, tu vê a galera, todo mundo naquele movimento por um único objetivo. Fazer a empresa crescer e crescer Exatamente. pessoalmente. Isso que é muito bom da empresa ter uma cultura tão forte, né? Então, no dia que você puder só dar 10%, a tua equipe vai dar 90%. E todo mundo no final do dia fecha 100%, porque é isso que importa. É um puxando o outro pra cima cada vez mais. Pô, quantas vezes eu já saí de casa, às vezes meio estressado, meio assim, aí chega lá, a galera tá brincando, Vambora, pra resenhando, cima. não sei o que, ir pra cima com aquele espírito Aprovação, de... buzina. Cara, aí não tem como. Aí Não tem como, a tua energia aqui, ó. tu Daqui até vai tenta, pra cá. tu até tenta fazer aquela, não, de drama, vou fazer um dramazinho aqui, mas não tem como. Não tem como, tu já tá ali resenhando, tu já tá... Parece até na época de escola, fingindo que tá triste. Ah, vou fingir aqui que eu tô triste um pouquinho, não tem nem como. E daqui a pouco Não tá tem rindo, como. daqui a pouco tá brincando. Verdade. Cara, mas assim, eu acho que de todos nós, o crescimento realmente ele é notório. Pra quem nos conhecia antes, eu costumo falar isso porque quem conhece antes que vê a evolução. Né? Às vezes as pessoas nos conhecem já numa certa fase da nossa vida, onde as coisas já estão começando a dar certo. E aí, às Sim. vezes, até tem o pré-julgamento de alguma coisa. Só que as pessoas que nos conhecem lá de trás, já de bem antes e tal, sabem que realmente foi difícil, foi Sim. trabalhoso. Quantas vezes cada um aqui, eu sei que já teve uma história dessa de, ter que se doar um pouco mais, um mês que foi um pouco mais pegado, um mês que foi um pouco mais... Só que, cara, eu acho que também é unânime concordar que teve retorno. Com certeza, Ah, é a visão, né? É Eu a acho que visão. um ponto importante é porque muitas das vezes a gente fala assim, né? Ah, não é porque eu trabalho lá. Não, na verdade é porque eu trabalho lá. Sim. Então aí eu posso afirmar que ali é um local onde não cresce sozinho. Então às vezes as pessoas pensam, o dono vai crescer, o gerente vai crescer e só eles vão crescer. Não, ali cresce todo mundo. Todo mundo. Exato. Quando eu falo que não cresce porque não quer, quem não quer crescer, não vai crescer. Só que ali quem quer crescer vai ser puxado. E quem não quer vai ser puxado também. Exato. O crescimento é isso, né? O crescimento isso. é você abdicar de determinadas coisas em prol da tua visão, em prol do que você tem ali como propósito pra tua vida. Ali quem não quer crescer, o crescimento vai bater na porta e falar assim, vambora. Aí vai ser a decisão Vamos da crescer, pessoa sim. se vai querer ou não. Exatamente. O crescimento é inevitável. É O cara vai inevitável. da pessoa se aproveita ou não. Não sei se vocês compartilham da mesma ideia, mas eu acredito que sim. Que não é só um crescimento profissional. Uhum. Porque você cresce ali em muitos Totalmente. sentidos. Você cresce profissionalmente, como eu disse até no início. Ali foi meu primeiro emprego e vai continuar sendo, por gentileza. Então, ali é o meu primeiro emprego. Então, eu cresci profissionalmente. Tudo que eu sei hoje, eu adquiri. Tudo que eu vou aprender, eu adquiri ali. Sim. Então, além de crescer profissionalmente, eu cresci também na minha área pessoal. Então, o crescimento, ele é visto de todas as formas. E o que costumam sempre falar lá, e que eu sempre compartilho essa frase, é: conhecimento não ocupa espaço. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu venho aprendendo ali, para mim, cresce no meu profissional, cresce no meu pessoal, e eu vejo o crescimento na vida de todo mundo ali dentro. Então, o crescimento é um pilar que eu tenho um carinho, Eu acho que o porque eu profissional- sei como é que, quando eu entrei, da forma que eu entrei, a empresa acreditou em mim. Então, eu fico muito feliz. É um pilar que eu tenho um carinho, assim, um apelo emocional. Eu acho que o profissional é muito nítido que a gente cresceu, né? Sim. Mas a gente começar a olhar o nosso pessoal, gente, assim, é absurdo. Verdade. É absurdo o quanto a gente
cresceu, né? A gente subiu degraus mesmo. Sim. É muito, muito legal mesmo a gente olhar pra trás e ver que a gente já tá construindo uma trajetória de tanto sucesso com relação ao crescimento e tá numa empresa que apoia e que ajuda. Cara, eu falo até assim, tu tá falando dessa parte pessoal, e às vezes vai além de uma pessoa que a pessoa nem imagina. A gente tá tão ali, Totalmente tão unido, tão no mesma que a sintonia. gente nem nota. Cara, sábado agora a gente tava correndo a corrida, pegou todo mundo, pô, juntou não sei o que e tal, O galera da pacezinho saúde, foi ótimo. galera da saúde, não sei o que, pô, e pegamos uma corridinha, todo mundo da empresa junto, isso era um domingo de manhã. Não, Em no qual domingo, lugar? 7 horas da manhã. Domingo, 7 horas da Todos manhã. animados. E tu tem lugar que, cara, tu não quer ver a pessoa nem dia de semana, quanto mais domingo, 7 horas da manhã. Tudo bem que eu não queria ver o Tarso, não, mas a gente. Mas assim. Não teve jeito. Assim, tem coisa que a gente releva, mas brincadeiras à parte, cara, é isso. O ambiente é tão unido, a gente tá tão no mesmo propósito, cara, que um domingo, 7 horas da manhã, pra dar uma corridinha de 5 km não dói. Não dói. É a visão. É a visão, todo mundo na mesma visão, tá todo mundo na mesma página, no mesmo objetivo. É isso. Eu acho que quem acompanha nossas redes sociais tem um pouco dessa Isso, visão também. sabe um pouquinho. Né? Inclusive, fazendo um merchanzinho aqui, Teledias Telecom em todas as redes sociais, segue lá. Sigam lá. Que eu sou da mídia, eu tenho que aproveitar. É isso. Mas enfim, pessoal, pô, tá sendo muito legal o nosso bate-papo. Acho que a gente tá conseguindo passar realmente a visão do que a gente tem ali como cultura, como enraizado realmente ali na Teledias, né? E partindo de pessoas que vivem isso na prática, né? Que às vezes é muito fácil chegar aqui alguém, atendimento, inovação, crescimento, mas, cara, na prática, tá? Na prática. Como é que é? Como é que vive? E a gente tá conseguindo passar isso aqui, eu achei isso muito interessante. Mas o nosso próximo pilar que a gente tem para debater aqui é a honestidade. E assim, honestidade a gente entende, a gente leva muitas vezes pra questão da mentira, questão do... Sim. Só que assim, cara, honestidade, a gente já teve alguns casos, por exemplo, na Teledias, de ser... Tá tão no natural, eu acredito que assim, os outros pilares, eles são tão bem feitos, que a honestidade, ela vem como natural. Por exemplo, a gente já teve casos aqui, a Letícia, que é do financeiro, vai saber melhor, do cliente às vezes fazer um pix errado pra gente. Ah, sim. Pô, cai um dinheiro que não é nosso na nossa conta. E assim, é aí que... Entra em contato na hora e pontua. Porque não faz sentido pra gente. Não tem porquê a gente tá aqui num podcast falando de honestidade, falando de pilar de cultura, e quando acontecer uma situação dessa, Não acontecer pôr algo em diferente. prática, Eu né? acho que é um pilar que não é negociável, Negociável. né? Exato. Então não tem como você negociar a honestidade. A honestidade, ela vem com a pessoa. Então é um lugar de pessoas onde todo mundo tem todo um projeto, todos têm uma meta. Então a honestidade é o mínimo que a gente espera Exato. de todo mundo. Então é um pilar que não é negociável. Não é, e assim como... É engraçado isso, cara. Quando a gente começa a reparar com calma, a gente vê que todos os pilares a gente conseguiu evoluir na nossa vida profissional. Todos. Pô, Cara, assim, por mais que a honestidade tenha um pouco ali questão de caráter, mas, cara, tem coisas que são até politicamente um pouco incorreto que você já deixa de fazer. Que, na verdade, não é nem Com errado. certeza. Mas às vezes você fala, pô, por ética... Não te convém. Por um pouco de sensibilidade Você amadurece que a muitas Teledias ali te coisas. proporciona. Cara, não vou fazer, vou deixar quieto, não vou tocar nesse assunto. Então, assim, é realmente algo que fica intrínseco dentro da gente, né? E a gente consegue agregar na nossa vida pessoal, né? Pois é. Eu acho assim que a gente consegue transmitir isso tão bem para o cliente, até mesmo na área técnica. Teve aquele caso, né, que a gente foi atender um cliente e oferecer para ele o nosso produto, né? Sim. E o cliente já tinha uma base, né? Ele já tinha uma proposta de um outro lugar, de uma outra empresa. E a gente perguntou, né? Tudo bem, vocês estão interessados em qual rádio? Nesse rádio aqui. Aí a gente procurou entender, poxa, mas que rádio é esse e tal. Era até um rádio EX, se eu não me engano. Isso, exatamente, um rádio intrinsecamente seguro, que é um rádio bem mais caro, devido à Investimento robustez, bem segurança maior. e tudo mais, né? E a gente viu que estavam utilizando um rádio desse, só que não era no local apropriado, não tinha necessidade de utilizar um sem rádio necessidade, com né? essa robustez naquele lugar. Então a gente chegou pro cliente e falou, olha só, a gente poderia passar esse serviço para vocês, né? A gente poderia vender esse serviço para vocês. Pra gente seria bom, por mais que seja um produto mais caro, pra gente até Financeiramente melhor. seria maravilhoso. Exatamente, muito financeiramente a gente tomaria vantagem, mas é algo que não Não há tinha necessidade necessidade. nenhuma. Então a gente teve a honestidade de falar para o cliente, olha só, vocês não precisam desse material aqui, a gente
também oferece um material de excelente qualidade, só Mais que num valor custo-benefício. bem mais em conta. Entendeu? Para vocês aqui, o atendimento é sempre no mesmo padrão, no mesmo nível, só que vocês vão pagar mais barato, porque não tem necessidade. Então foi aí que eu vi que o pilar honestidade Em prática, tá né? em Em prática, prática. em Eu prática, acho no que A cliente. gente já Você tava foi praticamente cirúrgico. fechado, né? Exato. Ele Já tinha, ainda assim, tinha isso. Ah, O cliente já estava com essa inclinado, verba né? aprovada para poder fechar. Eu acho que você foi cirúrgico, porque às vezes a gente leva para um lado mais financeiro. Sim. Até mais eu que sou do financeiro, mas a gente leva mais para um lado financeiro e tudo mais. Ou um lado de furto, alguma coisa. Mas, na A verdade, a honestidade com as honestidade ela abrange informações. tanta coisa. É a Ela transparência, abrange, né? sim, a abrange a questão da transparência. pessoa, a transparência e tudo mais, mas ela abrange também a transparência com o cliente. Exato. Então, também não adianta ter toda aquela transparência dentro da empresa e quando chega lá no cliente, que é o final ali, que eu costumo sempre falar que é a ponta da lança ali, Uhum. chega ali no final e não vai agir com a mesma transparência. Então, é um Exato. pilar que eu falo que não é negociável, então é um pilar importantíssimo e que a gente também precisa prezar isso com o cliente, que é, olha, cliente, você não precisa desse rádio aqui. Esse rádio aqui, ele é mais em conta. Pra gente financeiramente seria ótimo, mas não tem necessidade desse rádio aqui. Exato. Foi cirúrgico. Não, total. E assim, como eu falei, todos esses pilares acabam que ficam intrinsecamente dentro da gente e a gente vai agindo natural. Naturalmente. Né? Hoje a gente tem uma ação lá na Teledias que nomearam, não foi eu, como Guidei. Eu não gosto muito desse nome, não. Eu achei Veio lá o ele. nome um pouco engraçado. Veio lá- Mas enfim, o Guidei, ele tem qual é a finalidade? Cara, a pessoa que chega nova, primeiro passo, ela vai ser financeiro. Ela não vai pro financeiro no primeiro dia. Ela veio pro comercial. Ela não vai pro comercial no primeiro dia. Ela vai passar por essa integração, Introdução ali à essa cultura. realmente introdução dessa cultura, desses pilares, dessa realmente essa visão. É uma imersão na cultura, Porque Teledias. a gente tá falando aqui de pessoas que já têm um tempo de casa, querendo ou não. Uhum. O mais novo aqui tem o quê? 2 anos? Não, uns 3 anos já. 3 anos já, É, fazer sei lá, 4 Ele três só anos. tem... Gente, ele só tem essa cara de velho, mas ele é novo. É do- Uma maresia, né? Acaba com o cara. Mas assim, o mais novo aqui tem 3 anos de casa. Mas a pessoa que às vezes vem nova, nós como Teledias temos que blindar a empresa e deixar essa pessoa totalmente dentro da cultura. Porque uma atitude como essa, a gente espera do Tárcio, né? De falar pro cliente, não, você não precisa ter isso aqui. E a gente tendo essa visão, essa responsabilidade, a gente criou métodos e temos aprimorado isso cada vez mais, de colocar a pessoa que chega nova nessa mesma visão, nesse mesmo quadrado, digamos assim. Porque, lógico, a gente quer que essa pessoa preste um bom atendimento, a gente quer que essa pessoa tenha uma visão clara de inovação, traga novidade. Esteja no das- padrão, né? Exato. Esse ponto que o Gui até citou foi importante. A gente já espera isso do Tarsi. Por que a gente espera isso do Tarsi? Porque ele já está inserido na cultura da Teledias. Agora, quem vem de fora, Exatamente. às vezes tem uma dificuldade, um choquezinho de Sim, realidade com sim. relação à visão que a gente tem. E, assim, culturalmente mesmo, os pilares que são para guiar as nossas decisões. Sim. Com certeza. Não, com certeza. E é isso, cara. Acaba ficando realmente sendo natural. Hoje pro Tarso é natural, pra Rayana é natural, pra Letícia é natural, pra mim. Por quê? Somos pessoas que vivenciamos isso todos os dias, na prática. Então, assim, realmente eu acho que é um dos nossos maiores patrimônios da nossa cultura. Né? Sim. Quando a gente Verdade. fala de verdade. questão de patrimônio, de evolução da Teledias, eu acho que a Teledias cresceu muito. Não tem nem como falar, a Letícia tá aqui desde o início. Gente, Mas eu a faço Teledias parte da cresceu muito. mobília. Mas realmente a cultura, eu acho que foi uma das nossas maiores aquisições. Desde que a gente Iniciou começou esse a Teledias, projeto, o Thiago né? começou lá atrás. Tem que honrar, não tem jeito. A visão, toda essa cultura, realmente essa estratégia realmente tem dado frutos e tem o nosso dia a dia sido mais colhendo frutos disso. Uma né? empresa sem cultura não adianta o que elas tentem fazer, a estratégia que elas montam. Ah, Ela não... Queria falar a frase que eu anotei Ele vai- aqui. vai. Aquela frase É o que a Rai momento. gosta, a frase. Peguei até o nome do autor. Por favor, pausa dramática. Peter Trucker. Peter Puxa na Trucker. tua câmera, chama na tua câmera. Vamos Por lá. favor, o momento é dele. A cultura come a estratégia no café da manhã. Perfeito. Isso é perfeito. Essa frase, quando eu ouvi, inclusive nos nossos treinamentos semanais, quando eu ouvi essa frase, eu falei, cara, É perfeito, É encaixa isso. perfeitamente. independente, pode ser a estratégia que você tiver, você pode ter a maior intelecto, não sei o que. Cara, se tua empresa não tem uma cultura bem definida,
Vão ter colaboradores voando, colaboradores perdidos? Até digo mais, a empresa pode ter a cultura definida, tá? Ela pode ter todos os pilares dela. Se esses pilares e se essa cultura ela não for transmitida para os colaboradores, não adianta. Vocês podem montar a estratégia que for. Essa frase ela é perfeita. Se você não tiver a cultura ali clara para os seus colaboradores e se eles não abraçarem inserida no dia a dia, reforçada e vivendo aquilo ali mesmo. Se não abraçarem a cultura, você pode montar a estratégia que for que não vai. Porque quem vai fazer ela dar certo são os colaboradores. Então, se eles não estão inseridos... A gente vive a cultura, né? Não é só estar lá e pronto. A gente vive a cultura todos os dias. Os pilares não são só ali... Os pilares bonitinhos numa parede, uma frase num quadro. Não é isso. Aquilo ali é um guia pra você. Aquilo ali é primordial. Você precisa viver, você precisa estar inserido naquilo ali. Uma empresa que ela monta a estratégia, ela pode montar uma estratégia maravilhosa. Se ela não tiver uma cultura bem definida, só tá preenchendo o papel pra deixar mais bonito. Verdade. E assim, se realmente essa cultura ela não for vivenciada como tem que ser, na prática, cara... vai ser só uma decoração lá, missão, visão e valores, vai estar lá escrito lá bonitinho e tal, mas não serve de nada. Então, assim, realmente isso que a Letícia falou faz todo sentido. Nós precisamos, né, as empresas precisam que o colaborador ele vivencie aquilo. E a gente está aqui num podcast falando sobre cultura, contando histórias, falando sobre atendimentos, falando sobre inovação, sobre coisas que a gente vivencia na parte profissional e na parte pessoal. Cara, se a gente fosse uma empresa que não tem cultura, esse podcast ia ter 2 minutos, né? Porque, assim, a gente tá aqui só falando disso. Então, assim, eu acho que é muito interessante e eu volto a falar. A Teledias realmente tem essa cultura muito forte e foi uma das principais evoluções da Teledias ao longo da sua jornada aí de mais de 10 anos no mercado. Com certeza. Eu acredito nisso aí. E por fim, vamos chegar no último pilar. Ainda temos um tempinho pra falar. Mas vamos falar sobre o nosso último pilar e que não existia, né? Isso é interessante. Quando foi instituído... O mais novinho. O mais novinho, o mais recente. recente. Quando foi instituído os pilares, eram só 4. Era só atendimento, inovação, crescimento e honestidade. Não tinha esse ainda. O quinto pilar. E aí, numa visão ainda que veio também do Thiago, né? De uma outra inspiração que ele teve, veio a atitude positiva, né? Que cara, assim, como eu já até comentei aqui, mas assim, a atitude positiva é aquela, eu vejo ele assim, ó, se o pilar fosse uma personificação, eu veria a atitude positiva como aquela segunda-feira, depois de um domingo fria, cansado, chuvosa. no frio, você tem que acordar para ir para a empresa com aquela visão, com aquele gás, com aquele... Cara, com a mesma energia. Que a atitude positiva ela é colocada em prática. Eu costumo dizer, não vamos ser hipócritas, que é um pilar mais difícil, porque nem sempre vocês estão bem. Às vezes nas adversidades, né? É um pouco difícil, mas é aquilo. Você olhar sempre o copo meio cheio. Sim, exatamente. Às vezes você não tá bem, às vezes você não teve um dia legal, mas aí é que entra a equipe, até que vocês pontuaram antes. Às vezes eu não tive um dia bom, ou às vezes eu não tava muito afim de ir naquele dia. Aí eu chego na empresa, aí tá a Rayanda rindo, tá o Tárcio rindo, tá todo mundo muito feliz e vibrando outra coisa, não tem como não ser contagiado. Não tem como, contagia. Mas assim, no atendimento, a gente fez uma menção honrosa pra Rai. Já na atitude positiva, eu quero fazer uma menção honrosa pro Tarso. Porque, assim, cadê minha menção honrosa? Calma, não tô entendendo. Agora, o cara que tem uma atitude positiva. Irmão, o mundo tá acabando. Tarso tá lá. E ele tá calmo aqui, sereno. Na tranquilidade dele, e fazendo a piadinha dele. É incrível. Às vezes nem é o momento, mas ele faz. Às vezes o momento não tá bom, ele tá Não, tem que ter a piada que é pra poder amenizar, né, a situação. Mas, cara, a atitude positiva pra mim realmente é um pilar muito importante. Porque às vezes a gente tá num cliente fazendo até um teste de campo e o negócio não tá dando certo, não tá fluindo. Cara, se você deixar levar, se você se deixar levar, desmoronar e esquentar a cabeça, vai tudo por água abaixo, vai tudo por água abaixo. Então eu tento sempre pensar dessa forma, né? Não, calma aí, tá dando errado, vamos lá, respirar, vai dar certo e tal. Aí a gente distrai um pouco, pensa, joga uma piadinha, entendeu? E as coisas fluem. Então pra mim a atitude positiva é sempre, entendeu? Cara, não só no trabalho, mas em casa. E assim, eu convivo muito com o Tarso, a gente mora um pouco perto. E assim, no convívio, tu vê que ele realmente tem essa atitude positiva pra tudo. Irmão, fala, cara, qual é, Tarso? Qual é? Vamos resolver ele. Não, vamos embora, vai dar certo. E ele calmo, sereno, sempre. Sereno, tranquilo, minha veia logo pulsa. O mundo desabando. Pegando fogo, ele fazendo um teste no cliente, o grupo pegando fogo, a empresa um caos. Não, mas E ele aqui, ó, sereno. Não, tranquilo. Inclusive, isso serve até de trava, né? Porque
é aquele ditado, né? Que roupa suja se lava em casa. Então, se a gente tá tendo algum problema interno, isso é pra ser resolvido dentro da empresa. A gente não pode transmitir essas coisas. Transparecer que a gente tá estressado. Então, assim, tô no cliente, tô fazendo um atendimento, por mais que eu esteja resolvendo um problema sério lá na empresa lá, pro cliente eu tô aqui sorridente, contente e tal. Aqui é o momento do tapete vermelho dele. Exato. É o momento ali do nosso patrão, que é o nosso cliente ali, entendeu? Então ali o foco é ele. Por isso que a atitude positiva a gente transmite isso também pro cliente. Pois né? e os pilares estão interligados, querendo ou não. Você tendo uma atitude positiva, você presta um bom atendimento. E automaticamente você prestando um bom atendimento, o crescimento ele é exponencial. Então assim, cara, quando a gente pensa que, cara, dá pra levar pra vida isso aí, é um curso grátis aqui no PTT Cast. Exatamente. Se levar esses pilares pra vida, muda a vida, hein? Com certeza. De verdade, gente. Eu acho que é isso. Eu acho que tem muito do fato da gente levar isso pro nosso pessoal, porque é inevitável que você vai ter um crescimento, você sendo uma pessoa honesta e você tendo uma ideia inovadora. Eu vejo muito a Teledias como uma empresa muito inovadora no mercado, que é relativamente fechado, né? Então, assim, nós estamos aqui hoje gravando um podcast. Isso é inovador. Que a Teledias foi a primeira empresa que teve um podcast. Quem iniciou. Vieram outros depois, mas o primeiro é o primeiro. Quem deu a ideia, quem puxou, quem abriu as portas para que até outras empresas pudessem fazer. Porque às vezes é aquele empurrãozinho que alguém precisa. E isso conta muito. Conta muito. E assim, realmente, trazendo ainda um pouco a atitude positiva, cara, é inevitável, somos seres humanos, né? Então vai ter aquele dia que a gente tá um pouco, as coisas não estão fluindo, a cobrança tá um pouco mais alta, vai ter esses dias. Sim, e aí o que vai normal. diferir se a gente vai passar por eles com louvor ou não? Cara, é a atitude positiva, é a forma que você vai encarar aquilo ali. Você pode fechar a cara, virar e falar, não sei o que, tá tudo dando errado, então tá bom, morreu. Ou você pode, não, peraí. Cara, vou mudar meu espírito, vambora. Vamos resolver. O problema é esse? Então vamos resolver. Vamos jogar aqui. É então, a forma assim, como você resolve como o problema. você encara. O problema você tem. A Que questão você é vai como fazer? você vai resolver ele. O jeito Sim. que você vai encarar ele. Sim. Tá dando errado, vambora. Tá dando certo, vambora. É isso. Realmente faz a diferença. Faz a diferença nessa questão. E assim, é isso. A gente passou, acho que, por todos os pilares, né? Eu acho que a gente conseguiu falar um pouco melhor, explicar um pouco melhor para quem está nos assistindo, com relação aos nossos pilares, que é tão importante pra gente. Quando chega um visitante, chega alguém lá, cara, a gente fala dos pilares, a pessoa já pergunta, já teve casos até de parceiros comerciais nossos, virar e falar, cara, a cultura de vocês é algo impressionante. Quando nítida, entra ali, né? Sente aquele ambiente, sente aquela atmosfera. É outra atmosfera. Não é? Volta para aquele ponto. Percebe que tá todo mundo inserido na mesma cultura. As pessoas de fora, elas jamais veriam isso se a gente não estivesse transmitindo. Exatamente. Então, a gente deixa claro, tá todo mundo inserido na mesma Te cultura, deixa no mesmo transparecer de objetivo. fato. Sim. Exato, porque é algo natural. Não é algo que é. verdade. Se fosse Forçado, algo né? que é, por exemplo, Tem o que entrou fazer. na empresa, tem que botar lá o regulamento pro cara ali, senão o cara não. Cara, aí fica aquele negócio chato, o cara já não dá a atenção que deveria, né? e tal. Mas quando tu faz algo com carinho, tu fala, cara, eu amo falar dos pilares, porque o Guidei, né? Esse nome assim, é muito engraçado, gente. tinha que mudar esse nome, o Thiagão aí. Mas assim, o Guidei, quando eu tô ali falando da cultura, cara, pra mim é um dos dias melhores que eu tenho, porque é o momento que eu tenho de reviver aquilo que eu aprendi um dia. Então, quando eu tô ali falando com colaboradores novos que chegam, pessoas, enfim, quando eu faço aquela apresentação, cara, eu tô ali realmente, cara, é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu quero crescer, é por isso que eu levanto todo dia, é por esses 5 pilares. Por esse propósito. É por isso Tem um aqui, propósito. essa atmosfera, esse movimento. E tu vê as pessoas assistindo assim, cara... Caraca, não é possível que exista uma empresa assim que tenha essa visão. E aí, quando eu dou os exemplos práticos, como o meu caso, como o caso de todos nós que estamos aqui, a pessoa vê que não é aquela ladainha de... Não, é algo real, é real. É aquilo. É o que a gente, literalmente, o que a gente fala, o que a gente prega, a gente vive. De verdade. É aquilo que a gente falou no início, é porque as pessoas costumam falar, não é porque eu estou lá, não que eu estou falando. Não, é porque a gente está tá lá. lá, sim. Tem que pegar a prova de Vivencia quem tá isso todo vivendo, né? dia. Isso aí. Então, enfim, finalizamos os nossos pilares. Eu acho que realmente a gente conseguiu mostrar. E esse podcast é muito interessante, né? Para os nossos clientes também, que possivelmente Sim. podem estar assistindo, para que eles entendam que do lado de cá também tem pessoas que prezam pelo atendimento dele, que prezam pelo crescimento da empresa e automaticamente do cliente. Já teve clientes que entrou com a gente que eram no tamanho, hoje já estão de outro. Isso nos deixa Crescimento. de uma forma, assim, muito feliz.
né? Alguns restaurantes que a gente atende, cara, tu vai lá, às vezes tinha só uma unidade, aí tu expande pra outra e pede mais rádio e fala com a gente, e isso tudo deixa é legal acompanhar, né? É muito bom. Isso que eu ia falar, e aí saibam que a gente fica feliz pelo crescimento deles, né? É muito bacana você ver a empresa, a nossa cresce e a deles crescem junto, é incrível. Vira um consórcio ali de crescimento. Cresce o colaborador, cresce a empresa, cresce o cliente. Todo mundo. Cresce todo mundo. Todo mundo percebeu que a gente mas ela que estiver querendo crescer. Quer dizer, crescer, aluga a rádio que vai dar certo. Vai crescer. Não, mas assim, é bem legal, bem legal. E eu acho que é isso. Vamos estar encerrando por aqui, vou estar passando a palavra pra gente estar se despedindo, tá? Então, começando novamente pela Rayana, tá? Oi, gente, tem nem muito o que falar. É uma honra, de fato, poder participar, né, do podcast, falando sobre a nossa cultura. É uma honra poder estar na Teledias, né, compartilhando visões, que todo mundo tá junto, o mesmo pensamento de prosperidade, crescimento. Agradecer o Thiago e a Carol por lá, muitos anos atrás, terem me dado a oportunidade, e isso conta muito pra mim como o meu desenvolvimento profissional, mas ainda mais o meu desenvolvimento pessoal. Eu fico muito orgulhosa de fazer parte da equipe. Não, saiba que a gente também tem muito orgulho de te ter na equipe. Eu não tô entendendo essa panelinha aqui. Não, tá. Tá com ciúme. Tá, isso aí, se despedir. Então, pessoal, me sinto também muito honrado em estar aqui no PTT Cast, né, em fazer parte desse programa. Espero que seja o primeiro de muitos, né? E me sinto honrado também em trabalhar com vocês, eu me sinto honrado em fazer parte da Teledias, porque eu sinto que eu cresci bastante, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, tá? Então, pra mim é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer trabalhar na Teledias, e eu espero também, igual a Letícia, que eu fico por muitos e muitos anos. Vou pensar no seu caso. Muitos recados pro Thiago aqui. Eu não tô entendendo. O Thiago, depois quando assistir aí, já tem uns recadinhos. Cheio de indiretas aí, ó, nesse PTT Cast. Tô brincando. Mas Letícia também com a Quero palavra. agradecer a oportunidade, eu fico muito feliz de estar aqui. Eu sempre comento lá que de todas as inovações e projetos da Teledias, o PTT Cast é um dos que eu mais gosto, e eu tô muito feliz de estar aqui. Até comentei que eu tô saindo um pouquinho da minha zona de conforto, porque quem é financeiro me entende, a gente se isola ali na sala, no nosso mundinho, e eu tô vindo aqui para poder compartilhar minha experiência com vocês, e eu tô muito feliz. Agradecer também o Thiago, a Carol, pela oportunidade lá atrás, há 100 anos atrás, quando eles me contrataram. Tô bem feliz, tô feliz com a empresa, tô feliz com o meu crescimento, e eu sei que eu vou crescer muito mais ainda, então eu tô muito feliz. Não, obrigada. Legal. E assim, eu quero agradecer a todos vocês que toparam, né? Eu tive essa conversa com o Thiago um tempinho atrás, a gente deu a ideia, bora fazer uma mesa da galera da Teledias e tal. E assim, a gente começou a pensar nos nomes e a gente falou, cara, tem que ser essas pessoas, não só por serem melhores ou nada a ver, não é isso. Mas é porque são pessoas que tem realmente essa vivência com a cultura. Na verdade, somos os preferidos, sim. Ele só não queria falar. Não tem isso, não. Não tem isso, não. Mas, assim, realmente tem essa vivência, tem essa cultura. E deixa aqui o recado que teremos mais podcasts com a galera da Teledia, a galera do Financeiro ali, a galera da TEG, da Logística. Teremos mais, mas assim, realmente quero agradecer a vocês, e assim como vocês, quero agradecer ao Thiago, a Carol, a Teledias como um todo, como organização, né, que lá quando eu tinha meus 17 anos acreditou em mim, realmente me colocou, me deu a oportunidade de trabalhar, de realmente ter um objetivo, de ter uma vivência, e eu acho que é muito claro o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí de lá pra cá, né, e eu acho que a palavra é gratidão, eu tenho uma gratidão muito grande por tudo que eu vivenciei, por tudo que eu ainda sei que eu vou vivenciar na Teledias, né? Assim, a Teledias pra mim é como se fosse, sabe um filho mesmo que tu não quer largar, que tu não quer tirar do colo. Sentimento. Porque realmente é algo que mexe com a gente, mexe com o nosso sentimento, e toda vez que eu faço alguma coisa, ou eu pego pra fazer um vídeo, ou eu pego, cara, eu falo, cara, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero passar a minha vida profissional, porque realmente mexe comigo um pouco. Entendeu? Ih, vai chorar. Não, vou chorar não. Que temos um choro aqui. Não, vou chorar não. Mas assim, realmente a gratidão ela é enorme por essa instituição, né? E também pelo Thiago, pela Carol. É realmente algo que faz todo sentido pra mim. Enfim, estamos finalizando esse podcast, esse episódio. Foi tão legal a gente passar um pouco aqui, né? Então, pra vocês que estão aí nos assistindo, nos sigam nas redes sociais. No Instagram, @telediastelecom, né? E acompanha aqui no podcast, no nosso canal do YouTube, né? Que tem outros podcasts para assistir e tudo mais. E teremos novidades aí em breve, mais podcasts aí por vir. Beleza? Foi um prazer estar com vocês. E é isso. Todo mundo junto agora no 3. Meu sonho. 1, 2, 3.
Aperte o PTT que eu falo com você. Aí.